ela foi novamente destruída. E a atual igreja que vocês estão vendo aí, ela foi construída na década de 60 do século passado, não é? E ela é um dos maiores complexos da Igreja Católica. Ela pertence à ordem dos franciscanos. Os franciscanos têm um título chamado Custódia de Terra Santa, ok? Muita gente me pergunta, mas por que a Igreja Católica tem tudo isso? Porque a Igreja Católica é uma igreja histórica, não é? Quando nós falamos de igreja protestante, nós estamos falando de 1517, nós estamos falando do século XVI, gente, ok? Os católicos já estavam aqui, ó, muito antes de tudo isso. Eles receberam esse título ainda no ano de 1217, quando Israel estava sob o comando dos muçulmanos. Foi dado a ele, então, o título, não é? E o nome de Custódia de Terra Santa, por quê? Eles guardavam os locais sagrados cristãos, porém eles não eram donos, eles só passam a ser donos no século XIX, tá bom? Então, por isso que grande parte dos locais referentes a Jesus pertence não só à Igreja Católica, como à Ordem dos Franciscanos. Então, todo local que você vê aquele nome ali, Custódia de Terra Santa, com aquele símbolo, com aquelas cruzes, significa que o local está sob a Ordem dos Franciscanos, ok? O construtor da igreja chama-se Ângelo Múcio. A igreja está feita num tipo de arquitetura chamada brutalismo. Vocês vão ver dentro da igreja, é um estilo rústico de construção. E no pátio da igreja que nós estamos agora, vocês estão vendo vários mosaicos, não é? Representando Maria nos países, porque como nós estamos numa igreja católica, você sabe que dentro do catolicismo romano, Maria, ela é o quê? Mãe de Jesus. Isso aí ela é para todos os cristãos. Mas o que ela é dentro do catolicismo romano? Ela é a mãe de Deus. Ela é intercessora, não é? Exatamente, ela tem um título, não é? Especial, porque no catolicismo romano, Maria, ela foi assunta aos céus por Jesus. Ela não morreu, não é? Mas ela morreu, mas foi ressuscitada por Jesus e foi assunta aos céus, ok? Então ela tem um título especial. Então ela adquire várias formas nos vários países. Então os mosaicos representam essas figuras de Maria nos países, e embaixo tem uma plaquinha dizendo o país que doou o mosaico. Esse mosaico tem que ser doado pelos países. O Brasil, obviamente, vocês sabem que o Brasil é o maior país católico do mundo, ok? E, exatamente, está lá, você sabe que no Brasil a representação de Maria é Aparecida, não é? E ela está dentro da igreja da Anunciação, no segundo andar, foi doado um mosaico enorme lá para, então, Aparecida, tá bom? Então, essa é a história do pátio que vocês estão vendo. Agora, a igreja em si, vamos falar um pouquinho aqui da frente da igreja que vocês estão vendo. Eu preciso que vocês olhem lá para frente da igreja, tá bom? Senão vocês não vão entender o que eu estou falando. Olha só, vamos começar lá de cima. Lá em cima vocês estão vendo a ponta lá em cima de metal, não é? Jesus, ok? Do lado, descendo do lado esquerdo, o anjo Gabriel. Do lado direito, Maria. No meio, a frase em latim, Angelus Domini Nitivat Maria. E o anjo anunciou a Maria. Embaixo, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles tem uma representação. Mateus é o homem, Marcos o leão, Lucas o touro e João a águia. E embaixo, vocês estão vendo uma outra frase também em latim, Verbum caro facto est et habitant in nobis. E o verbo se fez carne e habitou em nós, habitou entre nós. Por quê? Porque essa é a frase que define o cristão. Uma pessoa não pode ser chamada cristã se ela não crê em Jesus como o verbo encarnado, como ele sendo parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é? Se ele não crê que Jesus foi fruto do Espírito Santo, tá bom? Então, vocês sabem que existem várias religiões, ou mesmo seitas, que têm Jesus Cristo como um profeta, têm Jesus Cristo como um ser iluminado, porém ele não é o Filho de Deus, então eles não podem ser considerados cristãos. Quando nós falamos de cristãos, nós estamos falando de todo o cristianismo, nós não estamos falando apenas de cristãos católicos ou protestantes, ok? Como vocês conhecem mais no Brasil, essas duas polarizações do cristianismo, mas isso não é e não representa o mundo cristão apenas, ok? O mundo cristão é muito mais abrangente do que apenas essas duas vertentes do cristianismo. Então, quando nós falamos do cristianismo, nós temos que falar a respeito do começo do cristianismo, que se deu ainda com Roma. Então, olha só, vocês estão vendo ali embaixo da palavra factum est, vocês estão vendo um símbolo, como se fosse um X e um P, não é? Aquilo ali é o cristograma, ok? O cristograma
é o primeiro símbolo cristão, que foi este símbolo que foi introduzido por Constantino. Quem foi Constantino? Constantino foi o imperador romano que oficializa o cristianismo como religião oficial de Roma. Ou seja, ele para a perseguição aos cristãos. Na realidade, Constantino nunca se converteu, ele sempre foi um grande pagão, mas quem sim se converteu foi sua mãe Helena, ok? E ela influenciava muito a Constantino. Então, no ano 312, lá em Roma, na Ponte Múvio, houve uma batalha entre os postulantes ao trono do Império Romano. Roma estava vivendo um momento difícil no seu comando, a troca de comando. E Constantino vence essa luta. E segundo a história, ok? Ele tem um sonho na noite anterior e nesse sonho aparece esse símbolo para ele que diz: sobre este símbolo vencereis. Ao outro dia ele sai para a luta e ele vence. E então isso foi 312 depois de Cristo. No ano 313 depois de Cristo, Constantino faz o Edito de Milão. O que é o Edito de Milão? É um edito que diz que a partir desse momento cessa-se as perseguições aos cristãos, ok? Os cristãos não poderiam mais ser perseguidos. E pouco a pouco o cristianismo vai tomando espaço dentro de Roma. Agora veja, o cristianismo como religião, Roma era pagã. Não é que Roma a partir de 312 deixou de ser pagã e agora todo mundo é cristão. Não funciona assim. Ok? Isso é uma transição e muita coisa do paganismo foi incorporado no cristianismo até os dias de hoje, ok? Muita coisa que se pratica dentro do cristianismo hoje é de origem pagã. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, não vou falar muito, um exemplo, daminhas de honra. Para que servem as daminhas de honra no casamento? As daminhas de honra dentro do paganismo, ela tinha... A função dela era entrar diante da noiva, porque segundo os pagãos eles acreditavam, uma das suas crenças era que no dia do casamento um espírito mau vinha matar a noiva. Então, para que isso não acontecesse, eles mandavam a criança, que a criança seria então como uma vítima caso o espírito viesse matar a noiva. E isso é praticado até hoje nos casamentos, não é? Acabou, nunca mais tem dama de honra. Por exemplo, jogar arroz. O que é isso, gente? O que é jogar arroz na noiva? Isso é de origem pagã. Ok? Flores no morto, origem pagã. Para que você coloca flor no morto? Vocês sabem para que você coloca flor no morto? Eu acho que é para sair o cheiro, não? Não, porque a flor dá mais cheiro ainda, né? Pessoal, a flor no morto. Segundo a tradição pagã, depois que a pessoa morria, né? A pessoa atravessava um rio numa gôndola. Existia um gondoleiro. Por isso que grande parte das pessoas, nessa época, elas morriam e eram enterradas com 2 moedas de ouro, que era para pagar o gondoleiro, ok? E do outro lado do rio, as pessoas se alimentavam de flores. O morto se alimentava de flor. Por isso que ele era enterrado com a flor. É mais ou menos como os faraós eram enterrados com seus objetos. Vocês estiveram no Egito, eu acredito que o guia explicou isso para vocês, não é? Por que eles eram enterrados? Porque eles acreditavam toda a cultura egípcia está baseada na noite, que durante a noite eles voltavam para dentro da tumba, da pirâmide, aquilo tudo, não é? Então, era a mesma coisa. Então, isso continua sendo feito até hoje. Por que o judeu não coloca flor na tumba? Por causa disso, isso não é uma tradição judaica, isso é uma tradição pagã, ok? O arroz simboliza o quê? Prosperidade, fertilidade. Jogava-se arroz para desejar que aquilo tudo fosse então próspero, ok? Isso tudo... Gente, porque o arroz, nós estamos falando... Pessoal, presta atenção. Se vocês forem em qualquer mercado municipal do Brasil, no Rio tem um mercado municipal, não tem? Onde fica? Madureira. De comida, onde fica? Se vocês forem em qualquer mercado municipal, vocês vão ver na entrada no municipal a deusa Ceres. O que era a deusa Ceres? Era a deusa da agricultura, do alimento. Então, o que simbolizava isso? Eles jogavam arroz, não é? Como no Egito, tudo isso tinha conexão com os deuses. Ok, gente? Então, tudo isso é tradição pagã que foi inserido dentro do cristianismo. Isso não sumiu e é praticado por nós até os dias de hoje, ok? Então, o que acontece? Depois do Edito de Milão, foram vindo vários editos no cristianismo. O primeiro concílio da igreja, 325, na cidade de Niceia, na atual Turquia. O que fez esse concílio da igreja? Ele começou a ditar o que é a fé cristã. Então foi o credo de Niceia. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo. No total, ao longo da história, eu não vou comentar todos, 22 concílios, ok? O cristianismo hoje se divide em 3 grandes vertentes. A igreja católica, a igreja ortodoxa russa e grega e o protestantismo, ok? Então, ao longo dessa história, essas igrejas foram aparecendo, essas doutrinas foram aparecendo, e no ano 431, na cidade de Éfeso,
O senhor já esteve lá, pastor William? Não, Em não Éfeso? tive na Turquia, não. Não foi na Turquia? Na cidade de Éfeso, nós estamos numa igreja católica e falando da figura de Maria, não é? Só quero agregar um ponto com vocês, que toda a tradição que existe a respeito de Maria, do seu paradeiro, ela é 200 anos posterior à morte de Jesus. Biblicamente, a última citação de Maria está lá na cruz, quando Jesus diz para Maria, olha, para João, olha, aí está teu filho, não é? A Bíblia não cita mais nada a respeito de Maria depois disso. O que aconteceu com Maria nós não sabemos, ok? Mas existem 3 tradições sobre o paradeiro de Maria. Uma delas é em Éfeso. E por que eu citei Éfeso? Porque em 431 houve o concílio de Éfeso. E no concílio de Éfeso, a igreja determina o status de Maria. O que é Maria? Ela foi apenas uma simples mulher? Ela foi a mãe de Deus? Ela é intercessora da igreja? O que ela é? Então, a partir de 431, Maria toma o status de intercessora da igreja, de mãe de Deus, e ela recebe veneração, não é? Ela é chamada de Theotokos, mãe de Deus, ok? A partir daí, então, começa-se o culto a Maria, ok? E isso é praticado por todo o cristianismo, com exceção dos protestantes, da reforma protestante, que não vê em Maria a mãe de Deus, não vê nela uma pessoa que intercede por ninguém, mas vê nela uma mulher que foi usada por Deus para trazer Jesus ao mundo, ok? Agora, no ano de 1054 ocorre o grande primeiro cisma do cristianismo, que é a separação da igreja ocidental da igreja ortodoxa, não é? E nasce o ortodoxismo, tá bom? O ortodoxismo tem nos patriarcas a sua figura principal. O catolicismo romano tem no Papa, não é? E depois, em 1537, Martim Lutero faz a reforma protestante, as 95 teses, e daí nasce o protestantismo. Agora, o protestantismo também é um mundo, não é? Nós temos o começo do protestantismo, nós temos os arianos, nós temos os armenianos, enfim, existe uma divisão enorme. Por isso que quando hoje em dia eu ouço as pessoas falam, que religião você é? Eu sou evangélica. Dói meu ouvido, não é? Não existe religião evangélica, existe cristianismo. Dentro do cristianismo existe o protestantismo e dentro do protestantismo estão os evangélicos. Então a gente precisa entender todos esses termos para quê? Para não criar e não falar uma confusão enorme, não é? E então, dentro todos esses concílios que eu falei para vocês, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque em Israel vocês vão encontrar cristãos que vocês não conhecem no Brasil. Talvez tenha alguém aqui de São Paulo, né? Em São Paulo existe a estação armênia do metrô. Os armênios é um grupo de cristãos. Os armênios não são nem protestantes, nem católicos, nem ortodoxos. A igreja armênia é uma igreja independente que nasce no conselho de Calcedon no ano de 451. Eles são metafísicos ou monofísicos. Você sabe o que significa isso? Alguém sabe o que significa a igreja monofísica? A igreja monofísica, ela questiona o seguinte: Jesus foi mais homem ou Jesus foi mais Deus? O que Jesus foi mais? Não é? Esse é o questionamento da igreja monofísica, e dentro dessa igreja monofísica existe os etíopes, existe a igreja armena, ok? Nós temos os assírios, nós temos os coptas. Vocês estiveram no Egito, não é? Eu acredito que vocês encontraram os coptas lá, sim? Os coptas são os cristãos do Egito, que os coptas são também uma igreja independente, ok? Então olha só a gama de cristianismo que nós temos em Israel, e todos eles aqui estão representados. Por isso que eu falei para vocês que o cristianismo aqui não é católico ou protestante, ok? E os ortodoxos são um número enorme aqui em Israel. E cada um desses cristãos tem os seus calendários, tem as suas festas, ok? Todas elas são, então, preservadas aqui dentro de Israel. Por quê? Você sabe que o ortodoxismo, por exemplo, o nosso calendário que nós usamos, não é? Que dia que é hoje a propósito? 29 de janeiro, não é isso? 29 de janeiro de 2018. Que calendário é esse? Esse é o calendário gregoriano, ok? Foi feito pelo Papa Gregório no século VI, e ele determina o calendário que nós estamos hoje. 2018, o quê? Depois de Cristo. Você sabe que os judeus... 2018. 2019. Você sabe que os judeus, por exemplo, têm o calendário hebraico, que não é o nosso calendário, ok? E os ortodoxos, os cristãos ortodoxos, eles têm também o seu próprio calendário, o calendário juliano. Eles não comemoram o Natal, por exemplo, dia 25 de janeiro, senão dia 25 de dezembro, senão dia 6 de janeiro, 13 dias depois, ok? Porque eles estão no calendário juliano. Então, para vocês terem uma ideia do mundo cristão aqui em Israel, ok? Agora, olha só. A cruz
não é que vocês estão vendo ali, vocês estão vendo duas mãos, estão vendo? Estão vendo a cruz e duas mãos. Aquela cruz é chamada a cruz latina ou a cruz de Jerusalém. Ela tem várias explicações, eu gosto de duas particularmente, ok? A primeira, ela tem que ver com as 5 primeiras capitais cristãs, porque quando Constantino estabelece o cristianismo como religião oficial romana, ele troca a capital, olha só, ele sai de Roma e funda Constantinopla, ok? Então olha só, as 5 cruzes, as 5 primeiras capitais cristãs, vamos lá, quem sabe? Constantinopla, Brasil, Constantinopla, vocês têm que saber, pelo menos mais duas vocês têm que saber, vocês sabem, Constantinopla, Roma, Antioquia, Atos 4:16, onde os cristãos foram chamados por primeira vez cristãos. Antioquia, Alexandria no Egito, e a quinta e a cruz maior, onde? E o quê? Jerusalém? Jerusalém, ok? Por que Jerusalém? Porque foi onde Jesus morreu e ressuscitou, ok? Por isso que ela é chamada Cruz de Jerusalém. Ela também simboliza os 5 pontos de sangramento de Jesus. Mãos, pés e lado. Ok? Agora, vocês estão vendo 2 braços. Muitas pessoas confundem essa cruz como sendo a cruz dos cruzados. Não é. Essa cruz é da época bizantina. Os cruzados a usavam, porém não foram os cruzados que fizeram a cruz, ok? Os braços. Um braço de Jesus e o outro braço de quem? Francisco de Assis, o fundador da Ordem dos Franciscanos. Estamos falando do século XIV, na cidade de Assis, na Itália. Se vocês não conhecem a história de Francisco de Assis, ele era uma pessoa rica, sua família era abastada, e segundo a história, ele tem uma visão de Jesus, o estigmata, não é? Ele vê Jesus sangrando, e segundo a história, Francisco de Assis, então, sangra até o final dos seus dias, pelo mesmo local, pelas mesmas feridas onde Jesus tinha sangrado. Ele fundou a Ordem dos Franciscanos, ok? As ordens católicas, elas têm que ser reconhecidas pelo Papa, senão elas não podem atuar. E a Ordem dos Franciscanos, vocês talvez conheçam os franciscanos, não é? Eles têm uma veste marrom com um cordão com laços e estão sempre de chinelo, não é? São os 3 votos dos franciscanos. Vocês sabem os 3 votos dos franciscanos? Pobreza. Pastor Nino, o senhor sabe. Pobreza, obediência e castidade, ok? Então são eles... Então eles foram dados a eles, a Ordem dos Franciscanos, então, a custódia de Terra Santa. Então, onde vocês verem essa cruz significa isso. Agora, vem mais pra cá, antes da gente entrar na igreja. Olha só, vocês estão vendo uma porta de bronze, não é? Aquela porta de bronze, ela tem todos os elementos da vida de Jesus desde o começo, né? Desde do seu nascimento, da sua anunciação, o nascimento, ali o burrinho, a Sagrada Família indo para o Egito, ali Jesus aprendendo a carpintaria com José, e até o momento da sua crucificação. Então são todos esses elementos que estão aí na porta. Agora, o que nós vamos ver dentro da igreja? Nós vamos entrar daqui a pouquinho, já em minutos na igreja. A igreja tem 2 níveis, a parte de baixo e a parte de cima. A parte de baixo é a parte histórica, ok? Essas pedras que vocês veem fora, que destoa, não é, da pedra da construção, são as ruínas da época dos cruzados. A gruta é da época bizantina, ok? Então, quando nós entrarmos, vocês vão ver uma gruta, vocês vão passar por dentro da gruta. É proibido entrar na gruta, a gruta está fechada com uma grade, tá bom? E segundo a tradição, foi o local onde o anjo Gabriel, então, anunciou a Maria, ok? Então, a igreja está construída sobre essa parte histórica. E a parte de cima é a parte, então, nova, é a basílica, são os mosaicos que vocês vão ver lá em cima. Vocês vão ver um grande mosaico quando a gente chegar lá em cima, no segundo piso da igreja, ok? E depois nós vamos sair na parte de cima, né? Nós vamos sair lá em cima, atrás tem um pátio, e nós vamos continuar lá atrás para a igreja de São José, ou a igreja da Carpintaria, ou a igreja da Sagrada Família, que teria sido o local, então, onde Jesus, José e Maria viveram, ok? Ali